Bom dia, meu amigo e minha amiga! Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. E agora com uma novidade, o devocional também está disponível em vídeo. Se você quiser, você pode nos assistir, participar e compartilhar o devocional também em vídeo para os seus amigos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece o poder da Palavra de Deus? Você sabe o poder que tem quando você testemunha sobre Jesus? Você tem a dimensão espiritual do que isso significa? Sobre isso vamos meditar hoje no livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 7. Você é meu convidado para ler na sua Bíblia e acompanhar conosco. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos judeus e gentios, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. É interessante que a palavra de Deus ela não é uma palavra qualquer. Quando eu e você anunciamos para alguém a palavra de Deus, falamos a respeito de Jesus, nós começamos a mexer com o mundo espiritual. Uma das coisas que a palavra de Deus produz é a fé. Ela faz com que o ouvinte desperte para a sua fé. Por isso, quando eles falaram de tal modo, o povo passou a crer. Mas também nós vemos que um dos resultados é a resistência espiritual das forças das trevas. Sim, assim como Deus existe, Deus fala por meio dos seus filhos, pela sua palavra, pelo seu espírito, também Satanás tem os seus e vai usar as suas armas e artimanhas para tentar impedir as pessoas de crerem e serem salvas pela palavra de Deus. Portanto, eu e você somos chamados a testemunhar, anunciando o evangelho fielmente, falando aos nossos vizinhos, amigos, aos nossos filhos, sabendo que isso vai produzir, sim, fé, mas também vai produzir, muitas vezes, resistência espiritual. Resistência de forças malignas que vão tentar impedir com que as pessoas recebam a palavra de Deus. Qual foi o resultado? Os apóstolos se calaram? Não. Paulo e Barnabé mais ousadamente pregavam. É isso que eu quero dizer para você. Quando as trevas se levantam, eu e você não devemos temer e nem baixar a guarda, porque nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos anunciando o nome poderoso de Jesus. Não precisamos ter medo algum, porque o Senhor é conosco. Como diz o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Muitas vezes Deus nos leva a lugares sombrios para anunciar o Evangelho. Nos leva diante de pessoas que estão em dias difíceis e que podem muitas vezes até ser usadas pelo inimigo para tentar nos ferir. Porém, maior é o que está conosco. Porém, maior é aquele que nos chamou e devemos, cheios de fé, continuar falando com amor e graça e ousadia a palavra de Deus. E há uma coisa interessante, quando nós falamos de uma palavra que não é nossa, mas é palavra de Deus, o Senhor confirma a sua palavra. Sim, o Senhor Deus estende a mão dele espiritual e confirma o que está sendo anunciado por meio de sinais e maravilhas. Ou seja, Deus começa a agir de tal modo que as pessoas possam crer. O Espírito Santo toca e realiza o convencimento. E também quando oramos pelos enfermos, quando ministramos com poder, o poder de Deus, Deus realiza sinais para que as pessoas creiam que esta palavra é verdadeira.
O chamado da palavra de Deus a nós é nos mantermos fiéis à sua palavra, mesmo que o mundo inteiro se volte contra nós. E de fato, nos dias que vivemos, somos desafiados a isso, porque há uma oposição sistemática, política, social, ideológica contra a palavra de Deus. Mas está tudo bem. A Bíblia diz que muitos se embranqueceriam, muitos se purificariam, mas muitos também andariam no seu mau caminho. Nós devemos guardar o nosso caminho até o fim, porque um dia estaremos diante do nosso Deus e dele receberemos o like, né, o favor, o abraço mais valioso de todos, quando ele olhar para nós e disser: filho bom, servo bom e fiel, entra para o descanso do teu Senhor. Vamos orar nesse dia? Querido Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor revista esse homem, esta mulher, este irmão, este amigo com a tua presença, de tal modo que não haja medo e nem vergonha de anunciar o que Jesus já fez, mas pelo contrário, esta pessoa tenha coragem que vem de ti, tenha ousadia e o Senhor confirme a tua palavra. Confirma, Senhor, no coração do filho, do neto, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, de tal modo, Senhor, que essas pessoas possam ser salvas. Senhor, nós nos levantamos agora contra toda a força espiritual do mal, contra todo espírito maligno que se levanta contra a verdade. Nós repreendemos agora. Satanás, tira tuas mãos da vida deste familiar, deste amigo, deste lugar de trabalho, desta família. Tira tuas mãos. Nós te ordenamos isso. Saia em nome de Jesus. Declaramos a mão e a providência de Deus sobre ti e a tua casa. A proteção do Senhor te guardando por onde você passar. Eu peço que o Espírito Santo esteja sobre ti, que o Senhor te guie e te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Queridos amigos, sejam vocês também evangelistas, compartilhem esta palavra, para que mais pessoas possam ouvir e assistir o devocional e serem abençoadas todos os dias.